Olá pessoal, tudo bem? Estou por aqui para gravar mais um vídeo, o 11º da série Inspirações. Fiquei um tempinho sumida, fiz uma reforma aqui em casa e acabei me enrolando um pouco com as coisas. Então, meus livros ficaram em caixas por um mês e alguns dias, então também isso me atrapalhou um pouco no sentido de ter algumas ideias para gravação e ao mesmo tempo não consegui pegar o livro ou os livros que eu pensei, e aí no final de semana agora consegui organizar a bagunça, pelo menos a dos livros, e, e aí hoje estou aqui gravando o 11º vídeo. O vídeo passado já faz um tempinho que eu gravei e eu trouxe alguns trechos da Patrícia Dias Prado, que foi minha orientadora no doutorado, e foi reverberou bastante, assim, ela gostou muito, ficou muito feliz, enfim. E aí agora, antes dela eu tinha trazido Paulo Freire, também já trouxe Madalena Freire, trouxe Jorge La Roça, e aí eu pensei de trazer uma outra mulher, depois da Patrícia, e uma outra mulher que ainda está viva. E aí me lembrei de uma outra Freire, deste livro, Quem Educa Marca o Corpo do Outro, da Fátima Freire Dalbor, ou Doubor, acho que é assim que fala. São textos dela que foram organizados pela Sônia Carvalho e a Daisy Lupe. Eu li esse livro já no processo de finalização da minha tese e eu usei bastante, né? Bastante ele, principalmente num capítulo específico da minha tese, que foi um capítulo sobre as cartas que eu escrevi para as colaboradoras da pesquisa. Então, eu selecionei 2 trechos, tá? Desse livro que é uma preciosidade e é um livro que vai muito ao encontro do que eu tenho buscado desde que eu entrei no doutorado e continuo buscando após a sua finalização. Eu defendi a minha tese no dia 23 de março, que é pensar a educação de uma forma mais ampla, não somente em etapas específicas, como só a educação infantil ou só o ensino fundamental, professor, só sobre o trabalho das professoras da educação infantil ou do fundamental, ou gestoras, né, e gestores e professores, enfim. Então, eu tenho buscado bastante contribuições de obras, de publicações que fazem essa reflexão ou essas reflexões sobre a educação das crianças, independente de qual etapa que elas estão. E aqui nesse caso desse livro, ela não fala somente da educação de crianças, né? Ela fala da educação e dessa educação que deixa marcas no corpo de quem educa e no corpo de quem é educado. Então, eu escolhi 2 trechos do Quem Educa Marca o Corpo do Outro. Então, vamos lá. O primeiro trecho, agora eu vou colocar o óculos. O primeiro trecho está aqui na página, eu nem sei o que eu leio, na verdade, sobre a escuta. Deixa eu pensar aqui se eu vou ler tudo isso, acho que é muita coisa. Vamos lá, página 36. É por meio da escuta da fala do outro que o educador realiza sua intervenção. Sem intervenção no processo do outro, o ato de educar perde seu sentido e cai no vazio.
No entanto, o mais complicado é que a caída no vazio no processo de marcar o corpo do outro não está unicamente atrelada ao ato de intervir ou não. Podemos intervir e, mesmo assim, constatar a caída no vazio da nossa intervenção. Portanto, para que nossa intervenção crie forma no corpo do educando, é preciso que exista um saber não só sobre sua história de vida, como também sobre o seu aqui e agora que está a viver. É preciso que exista um estar com o outro. Se o ato de escuta é percebido e exercitado como instrumento metodológico de trabalho, o educador tem condições de realizar uma leitura mais adequada sobre as necessidades daqueles a quem educa. Aprender a escutar o corpo do outro está relacionado com o aprendizado do diálogo. Sem escuta não existe diálogo. O diálogo requer troca, requer espaço interno, curiosidade amorosa e disponibilidade para o outro. Nem sei bem o porquê, no entanto, sempre associo um corpo dialógico a um corpo generoso e com mobilidade. Generoso para crer que o outro tem o que dizer, tem contribuições a dar, e mobilidade para poder criar espaços, dar cabida ao outro corpo. Dialogicidade e generosidade são amigas íntimas na minha fantasia. Uma alimenta a outra, são parceiras. Aí eu vou pular um trechinho e ela continua na página 37 ainda sobre a escuta, dizendo: a escuta é tão importante quanto a fala, porque ambas, quando bem equilibradas, possibilitam o aprendizado do silêncio. Corpo falante em excesso é corpo que não experienciou situações de escuta, de ser contido. Foi pouco marcado pelo silêncio do outro, teve menos chance de poder significar o silêncio, de poder descobrir que existem diferentes tipos de silêncios, como por exemplo, o silêncio falante, o que tem força de marcar o corpo justamente pelo não dito. Sem a experiência do silêncio, fica difícil percebermos a importância e a necessidade do momento da fala quando estamos educando. Sempre me pego refletindo sobre o poder da fala, da palavra na educação. E às vezes fico perguntando se não construímos, de certa forma, um império da fala nas escolas. Gostaria mais se tivéssemos construído um império de sentidos, dos sentidos. E aí mais um trechinho, só um parágrafo na página 61, na qual ela escreve assim: nossa forma de aprender está marcada pela maneira como fomos iniciados nos nossos primeiros contatos com o mundo das coisas e com o mundo das pessoas, pela maneira como fomos ensinados a olhar, a falar, a tocar e a perceber as cores e odores do mundo que nos cerca. O resultado dos diferentes encontros com o mundo das pessoas e das coisas constitui-se ao longo da nossa trajetória de vida num referencial de aprendizagem, no qual, de certa maneira, se encontra ancorada a forma de aprender de cada um. E aí, ainda sobre isso, na página 62, ela diz o seguinte: o processo de aprendizagem, por ser um processo interativo e de adaptação ativa à realidade, implica na existência de situações transferenciais. Dessa forma, não aprendemos com qualquer um. Para podermos aprender, necessitamos, de certa maneira, sentir-nos identificados com aquele que nos ensina. Portanto, o processo de aprendizagem forçosamente passa pela estruturação do indivíduo, tanto no sentido do aspecto da construção da sua objetividade, quanto no da construção da sua subjetividade, marcando assim tanto o corpo daquele que ensina como daquele que aprende. A situação de aprendizagem requer uma relação de assimetria. Para poder ensinar algo ao outro, tenho de saber mais do que ele sobre esse algo que desejo ensinar. Dito de outra forma, não consigo ensinar aquilo que não tenho no meu corpo. Contudo, existe educador que, ao ocupar o lugar do saber no processo de ensino-aprendizagem, se imagina ser o lugar em vez de unicamente ocupá-lo. Tá aqui, Fátima Freire, Dolgor, Quem Educa Marca o Corpo do Outro. Um livro lindo, um livro encantador,
e um livro que todo mundo que está na educação precisa ler. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.